agora sim. Então, obrigada pelo convite, pessoal. A Tuane já tinha conversado comigo faz um tempo sobre o grupo de estudos, eu acho super legal, assim, eu já estudo Precision Teaching faz, meu Deus, 5 anos, acho que é isso. E eu sempre senti muito sozinha, assim, na verdade, para estudar, assim, porque era muito difícil encontrar pessoas no meu círculo, pelo menos, que estudassem isso, ou tivessem interesse em falar sobre Precision Teaching. Então, eu fiquei bem feliz com a ideia do grupo. Eu só não entrei concretamente ainda porque eu estou fazendo doutorado, né? Então, eu fiz a especialização, fiz o mestrado, e agora eu estou fazendo doutorado em psicologia lá na Federal de São Carlos, e aí a logística é bem caótica, né? Estou até falando com a Tuane que agora eu tenho aula presencial, então eu tenho que ir uma vez por semana para lá, então realmente para mim é bem difícil, assim, organizar a agenda. Mas quem sabe depois dessa loucura toda aí, das tarefas todas, eu consigo realmente participar aí com vocês, tá? Para mim seria um super prazer. Eu conversei um pouquinho, né, sobre... Eu acho que vocês já vêm estudando o que é Precision Teaching, mas eu trouxe um pouco do que a gente entende hoje que seria, né, o Precision Teaching. Eu cheguei a fazer 2 artigos, que eu acho que foram publicados na Rebac, sobre tecnologias de ensino, em que a gente compara não só Precision Teaching, como outras tecnologias também, como o PCDC, Direct Instruction, PSI, enfim, Interteaching, outras tecnologias. Então, Precision Teaching seria uma tecnologia de ensino derivada da análise do comportamento, que estuda, né, as decisões educacionais usando medidas padronizadas de comportamento para criar um sistema de tomada de decisão para maximizar essa aprendizagem, né? Tem até um dos artigos que a gente discute, porque se seria conceituado como uma tecnologia ou como um sistema. Tem um artigo recente que foi publicado em 2023 pela Amy Evans, que ela discute sobre a possibilidade de se tornar um sistema, né, ser colocado com o nome de sistema, mas a gente defende no artigo lá, depois se vocês quiserem ver, eu passo o link da Rebac, que para a gente seria ainda uma tecnologia, né. O objetivo, então, de Precision Teaching seria desenvolver fluência numa habilidade e ferramenta de cada habilidade que está sendo ensinada. E ela pode ser utilizada para estudantes neurotípicos ou neuroatípicos, né? E pode ser aplicado a qualquer currículo, não teria uma limitação. Dentro dessa tecnologia, o professor, ele atuaria como um treinador, um conselheiro ali, né? E o aprendiz, ele teria um papel muito ativo, né, em cumprir essas metas de fluências que foram estipuladas para cada uma das habilidades. Então, normalmente, se você pega, por exemplo, o manual de Precision Teaching, ou mesmo o livro do... eu tenho esse livro aqui, depois eu posso mostrar. Eles têm já as metas específicas de fluência para cada uma das habilidades que estão sendo ensinadas, né? Então, por exemplo, leitura já tem uma meta específica, decodificação de palavras, enfim, cada habilidade, até habilidades matemáticas, já tem uma meta específica de respostas por minuto que essa pessoa deveria fazer, e eles vão treinando essa pessoa, né, para atingir esse grau fluente, então, e ver se ela realmente conseguiu atingir aquele alvo que ela tinha para ser considerado aquilo como finalizado, né. Então, o critério de aprendizagem, então, é realmente atingir essa quantidade de respostas corretas naquele tempo considerado fluente para a habilidade. E o critério de generalização, a gente vai ver que é um dos subprodutos da fluência, eles chamam de aplicabilidade, e é testado depois do aluno atingir fluência na habilidade-alvo. Então, eles não treinam ativamente a generalização, eles observam se surgiu, se emergiu a partir da fluência tendo acontecido, né, como um subproduto. Eles também utilizam pares tutores, assim, né, então, pares etários que estão aprendendo... Oi? Posso te fazer uma pergunta, Pri, sobre aquilo Sim. que você estava falando? Como eles chegam que uma habilidade é fluente? Como isso é avaliado? Você sabe dizer? Então, a gente até teve essa conversa aquele dia, e eu já ouvi que era
você multiplicando, pegando pessoas que eram fluentes nessa habilidade, multiplicando por 0,8, foi aquele Thomas Higby que me falou isso numa das apresentações que eu vi, e a maior parte das literaturas que eu já vi eram, tipo, simplesmente fazendo uma média das pessoas que eram fluentes naquela habilidade, né? Então, eles pegavam pessoas que eram fluentes, faziam uma média simples ali e colocava aquilo como um variável, né? Tanto que as médias, elas sempre são colocadas dentro de uma faixa, né? Tipo, 50 a 80, 60 a 90, né? Então, eles deixam ali aquela faixa. Mas pelo menos nessas literaturas está descrito assim, que é feito a partir de uma média. Mas não tem um N, né? Tipo, o ideal seria que, estipulamos que 80 pessoas, sei lá, fizeram, e aí a gente fez essa média. Tipo, não tem, não é uma coisa sistemática. Deveria ser, mas não é. Obrigada. E aí, eu trouxe um pouquinho do contexto histórico, eu não sei o quanto vocês já estudaram isso, ou vocês já viram isso. Se vocês já viram, tipo, também pulo, ou falo mais rápido. Mas a ideia é só para tentar pegar mesmo da onde que surgiu isso, né? Então, essa tecnologia foi muito influenciada pela obra do Skinner, Comportamento dos Organismos, e do Keller, que é Princípios de Psicologia. Também falam muito do quanto o gráfico de aceleração padronizada, ele foi beneficiado pelos estudos de curva acumulada, né? Porque o Ogden Lindsley, que foi a pessoa que desenvolveu o Precision Teaching, ele participou dos laboratórios de comportamento operante do Skinner, e ele explotava nos gráficos de curva acumulada. Depois eu vou falar um pouquinho do gráfico, e acho que vai ficar talvez um pouco mais claro. Depois ele começou o Ogden começou a trabalhar num hospital em Massachusetts com pacientes esquizofrênicos, e ele observava essa frequência de comportamento sob medicação. É importante também falar aqui que eles têm, em Precision Teaching, eles entendem o conceito de frequência de forma diferente que nós, analistas do comportamento, entendemos, né? Então, analistas do comportamento normalmente entendem frequência como ocorrência de resposta. Então, aconteceu uma vez, aconteceu duas vezes, aconteceu três vezes. E taxa como frequência em comparação ao tempo, né? Então, aconteceu 3 vezes em 1 hora, aconteceu 2 vezes em 20 minutos, né? Mas em Precision Teaching, eles usam frequência como sinônimo de taxa, né? Do que é taxa para a gente. Então, quando ele fala de frequência, aqui ele está falando de quantidade de respostas por tempo. É um tanto confuso, mas ele utilizou esse termo porque, na verdade, ele queria usar uma nomenclatura que fosse um pouco mais mais coloquial para as pessoas, né, mais usual para as pessoas de maneira geral do que taxa, né, taxa é uma coisa que não é muito comum. E aí depois, nessa obra aqui, né, de Direct Measurement and Prosthetic of Retarded Behavior, ele começou a aplicar em pessoas com atraso de desenvolvimento, né, então ele começa a trazer para a área de pessoas neuroatípicas essa tecnologia. Depois ele fala, esse aqui é um projeto bem interessante que eles fizeram nos Estados Unidos, que eles comparavam diversos procedimentos e tecnologias de ensino, assim, né, então compararam Precision Teaching, Direct Instruction, com modelos construtivistas, tudo em educação, e viram o que tinha eficácia, né, o que demonstrava mais eficácia. E eles perceberam que Direct Instruction e Precision Teaching tinha muita eficácia. Só que por questões políticas lá nos Estados Unidos, a tecnologia foi meio sucateada e até hoje não é super difundido essa tecnologia por lá. Mas agora nos Estados Unidos a gente consegue encontrar centros que trabalham com Precision Teaching, como por exemplo a Morningside, o Houghton Learning Center e o FIT Learning, né? Então eles utilizam muito para habilidades acadêmicas, né? Principalmente leitura, gramática, leitura, né? E matemática lá nos Estados Unidos. E também tem alguns métodos de ensino, como o Maloney Method. O Maloney Method tem até uns livrinhos, assim, que você pode baixar gratuitamente, que ele já ensina como ensinar, já são as próprias worksheets, né, as folhas de ensino ali.
Enfim, então, só para vocês saberem como que está sendo utilizado hoje. Estou dando uma olhada no tempo só para não me passar. Bom, a gente tem algumas etapas instrucionais dentro dessa tecnologia, né? Então, primeiro a gente define esses alvos instrucionais, ou seja, a gente vai definir o que vai ser ensinado, qual que vai ser a nossa resposta-alvo. Depois a gente monitora essa resposta-alvo a partir de um monitoramento diário, e esses dados, eles são organizados e apresentados de forma padronizada com o Standard Acceleration Chart, que eu fiz uma tradução como um gráfico de aceleração padronizado, né? E eles têm alguns conceitos fundamentais, como o aluno sabe mais, que deriva um pouco da ideia do Keller mesmo, né, do aluno tem sempre razão, né, o foco no comportamento observado, a frequência como medida da performance, a frequência entendida aí como a quantidade de respostas por tempo, né, como a gente discutiu antes, e esse uso do gráfico de aceleração padronizado aqui, né. Eu trouxe aqui eu destrinchei um pouco cada um desses pontos, mas eu não vou passar muito em cada um deles, porque eu acho que é importante que a gente chegue no final, e eu acho que essas coisas talvez vocês já tenham um pouco mais de domínio também, não quero chover numa olhada aí para vocês, tá? Então, eu vou passar esses pontos, só para a gente chegar no gráfico mesmo, e porque a Tuane falou que vocês estavam pesquisando mais sobre o gráfico, e eu acho que é legal a gente ter um tempo também para conversar mesmo. Bom, da onde que surgiu essa ideia do gráfico de aceleração padronizado, né? O Kubina, ele colocou, né, num dos livros dele, se não me engano é o Manual de Implementação de Precision Teaching, esse gráfico aqui, e ele olha, né, dentro desse gráfico, o gráfico A, ele coloca 3 gráficos, tem o A, o B e o C, eu vou mostrar cada um deles aqui. Então, dentro desse gráfico A aqui, o que vocês tomariam como condutas na intervenção, né? Então, vocês olhariam esses dados aqui e fariam o quê? Vocês continuariam com essa intervenção, interromperiam essa intervenção ou mudariam essa intervenção de alguma forma? Aí a resposta ativa, vamos ver o que vocês dizem. Acho que como ele está estável, talvez mudar o critério, mudar a atividade. Uhum. Ele está demonstrando uma curva bem estável aqui para a gente, né? Então, parece que a melhor conduta seria, provavelmente, mudar ou fazer uma alteração nesse programa, né? E nesse gráfico aqui, o que a gente faria? Que continuar, né, para manter. Você manteria esses dados, parece que tem uma tendência ascendente, né? Então, se a gente passar uma linha imaginária ali do primeiro ponto até o último, vai ter uma tendência ascendente ali, né? Então, dá a sensação de que, tipo assim, ele está aprendendo, né? E esse terceiro aqui, o que a gente faria? Eu continuaria também, né? Parece que tem uma aceleração um pouco menor, né? Tá crescendo, ele tá menos inclinado, então parece que tá aprendendo menos, né? Mas que ele também tá aprendendo de alguma forma, então talvez você continuasse, né? Mas a verdade é que esses 3 gráficos são iguais. Eles são dos mesmos dados, e a única diferença deles é realmente a forma como esses dados estão sendo, a escala desses dados, né? Então, se a gente pega o primeiro, por exemplo, a gente está numa escala muito grande, né, em que a resposta está de 0 a 150. Então, a tendência desses dados é achatar mesmo, e parecer que está oscilando muito pouco. Se você faz o inverso, você muda a escala para uma escala menor, coloca para 30, a tendência desses dados é parecer que eles estão crescendo muito. E se você deixa numa escala média entre esses 2 pontos, parece que está crescendo, mas não tanto, né? Então, você vê que como os mesmos dados, dependendo da forma como você utiliza para plotar, e principalmente a questão da escala, gera uma leitura equivocada e também uma conduta equivocada que a gente faria, né? Então, a gente teria diferentes condutas em relação a isso, simplesmente por uma questão de representação desses dados. Então, por isso, eles resolveram criar esse dado de aceleração padronizado, né? Então, quando o Ogden Lindsley se encontrava com as pessoas que eram do laboratório dele, ele demorava um tempo só para entender o que a pessoa tinha colocado, né? Qual que era a escala que ela estava utilizando e como que ela tinha colocado os dados, quais eram os dados de referência,
para aí sim avançar. Então, ele achava que aquilo demorava a consumir muito tempo, que se todo mundo utilizasse um gráfico padronizado, né, economizaria muito mais tempo e levaria a uma análise muito mais limpa também, né, muito mais fácil. Eu vou falar um pouco depois desse gráfico também, tá? Basicamente, aqui, quando a gente está falando de Precision Teaching, principalmente de fluência, a gente pensa em etapas instrucionais, né? Em que a gente tem, primeiro, uma aquisição, se entende uma aquisição, que é a construção de uma acurácia, e segundo, uma fluência, que é a construção de frequência, né? O que isso quer dizer? Bom, quando a gente está falando de aquisição, a gente está falando de um repertório em uma resposta que esse aluno ainda não tem, né? Então, ele está adquirindo essa resposta e ele é muito pouco acurado nessa resposta ainda. Então, ele comete muitos erros ainda, né? Então, ou a criança ou o aluno, ele está mudando de poucos acertos para muitos acertos, né? Então, muitos erros para poucos erros. E esse cenário, ele vai mudando até que ele alcance uma precisão alta, ou seja, ela vai adquirir a acurácia, né, que ela vai acertar mais, mas ela ainda pode ter muita latência e esse ensino pode demorar muito, ter uma duração muito longa, né, então, é uma criança, por exemplo, uma criança ou um aluno que você vai perguntar uma coisa e ela demora ainda um tempo para processar, ela acerta, né, mas essa resposta, ela pode ainda demorar muito para acontecer. Já a fluência, a gente entende que é uma combinação entre velocidade, né, então ela fala mais rápido, e ela fala com acurácia, então ela fala rápido e certo, né, então você entende que seria tipo um segundo passo dentro dessa construção de habilidades aqui. O Binder, em 2002, colocou alguns outros níveis dessa performance, né, em que primeiro seria não possuir essa habilidade, segundo, ser um nível iniciante nessa habilidade, então ele é inacurado e ele é lento. O terceiro, ele atingiu 100% de acurácia, então ele é acurado, mas ele ainda é lento, que normalmente as pessoas utilizam em programas, pelo menos em análise de comportamento, dos que eu tenho contato, pelo menos, né, esse critério aqui, que é tido como critério tradicional, né, então, a porcentagem de acerto que importa, se o aluno conseguiu atingir 100% de acerto, pronto, ele já adquiriu essa habilidade, a gente vai encerrar o programa porque ele atingiu o alvo, né, mas ele ainda é muito lento nesse processo. Então, eles sugerem que você ainda crie um quarto nível, que seria o fluente, né, que é uma combinação entre a acurácia e a velocidade. Como eu falei antes, né, quando a gente adquire esse estágio, esse quarto estágio dessa habilidade, a gente adquiriria alguns subprodutos, né, então, ao chegar nesse nível de fluência, a gente poderia obter 5 tipos críticos de resultados de aprendizagem. Primeiro seria a retenção. A retenção está associada com a gente manter aquele repertório que foi aprendido, mesmo sem treino, né? Então, você não teve oportunidade, você não fica repetindo aquele ensino, né? Você fica um tempo sem aquele ensino, mas ele ainda continua no seu repertório. O segundo seria a persistência, que é ele conseguir fazer aquela mesma habilidade com a mesma fluência, né? Então, com a mesma quantidade de respostas por tempo, com a mesma frequência, mesmo no ensino mais longo. Então, vamos supor que ele tenha sido ensinado a responder perguntas durante 5 minutos. Ele consiga fazer isso durante 10 minutos, durante 15 minutos, durante 1 hora de conversa, né? Endurance tem a ver com isso. E estabilidade tem a ver com as respostas permanecer nos mesmos níveis, mesmo com distratores presentes no ambiente. Então, tem distratores visuais, distratores auditivos, e ainda assim, essa performance ela é estável. Aplicabilidade ou application tem a ver com a gente conseguir utilizar aquela habilidade que foi ensinada em um contexto, em um outro contexto, né, normalmente um contexto mais natural. Então, vamos supor que você aprenda a falar um idioma na sala de inglês, por exemplo, e você consiga utilizar isso na sua viagem quando você for para os Estados Unidos, por exemplo, você consegue ainda utilizar aquele mesmo repertório. E generatividade ou adaptation tem a ver com a gente conseguir utilizar esse repertório que a gente já tem para aprender um repertório mais complexo do que aquele que a gente tinha, né? Então, como se a gente tivesse atingido um nível fluente numa habilidade mais básica e a gente pudesse aprender, sem treino, uma habilidade mais complexa com isso. E aí, esses resultados de aprendizagem, eles são sintetizados dentro dessa sigla RESA, né? Então, normalmente, quando
aparece aí na literatura esse reza, tem algumas literaturas que tiram um A, colocam só esses 4 pontos, mas pelo menos essas literaturas aqui apontam esses 5, tá? Tem alguma dúvida até aqui? Ou alguma questão? Eu acho que a gente até conversou um pouquinho sobre isso, e a gente vem estudando, até a Dani Cordeiro falou sobre a Morningside da última vez, ela falou bastante sobre generatividade, né? Então, é algo que a gente... Legal. Vocês já estão vendo. Como que essa tecnologia ela vem sendo aplicada hoje, né? Então, tem algumas aplicações aqui, eu citei alguns tipos, SafeMeds, Counting Periods, o estudante mesmo, Student Self-Charting é o estudante que vai plotando, né, os próprios dados, o Behavior Bank, Charts Course, eu trouxe aqui o gráfico, vocês já viram quanto do gráfico? Só para eu ver o quanto eu falo. A gente começou a estudar faz 2 semanas, mas eu acho legal você apresentar, só para a gente ter certeza se o que a gente estava estudando está certo e tal. Tá, legal. Esse gráfico aqui é o que a gente estava discutindo, que talvez seja uma das grandes barreiras da disseminação do Precision Teaching. Porque a maior parte das pessoas que olha esse gráfico se chocam e ficam meio, ai meu Deus, isso aqui é muito difícil para mim, não quero nem saber, né? Mas basicamente ele é um gráfico que tenta sintetizar muitas coisas num mesmo lugar, assim, né? Primeiro que ele é um gráfico que ele é construído num registro contínuo, né? Então cada linha vertical dele é um dia da semana, né? Então segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E a ideia é que eles continuem ao longo das semanas e ao longo dos meses aqui, né? Então, quando completa 4, entende-se que mais ou menos 4, 5 fecha um mês, e assim por diante, né? Então, a gente consegue ver o que acontece com essa performance também quando o aluno não tem o treino, né? E quando ele fica muito tempo sem esse treino, também fica muito evidente dentro do gráfico. Então, imaginar que esse aluno, por exemplo, teve 2 dias, na semana ele tem 2 dias de ensino, segunda e terça. Então, a gente vai plotar aqui, e depois, na próxima semana, a gente vai ver também segunda e terça. Mas ele fica doente e ele fica uma semana sem vir. A gente já vai conseguir ver os efeitos dele ter ficado uma semana sem vir no mesmo gráfico. Então, aqui nesse gráfico eu já consigo ver que ele ficou sem vir e que esse dado, de repente, diminuiu, né? Então, a gente condensa essas informações, ao invés de fazer aquele de linha em que a gente tem sessão 1, sessão 2, sessão 3, e aí às vezes fica mais difícil de ver essa passagem do tempo, né? De quanto tempo ele ficou sem o treino, por exemplo. Então, fica um pouco mais fácil. Ele também é um gráfico construído numa escala semi-logarítmica, então a grande ideia desse gráfico não é você ver se esse aluno aprendeu ou não, mas sim quão rápido esse aluno está aprendendo, né? Tem até alguns gráficos, eu acho que eu tirei o gráfico que parece isso, mas tem alguns gráficos que no canto esquerdo aqui, eles apresentam como se fossem umas linhas, assim, que indicam a velocidade da mudança a velocidade da aprendizagem daquele repertório, né? Então, você consegue ver pela inclinação da linha quantas vezes aquele repertório está acelerando, né? Ou desacelerando também. Então, a ideia é essa, assim, né? Não só ver que o aluno está aprendendo, mas, assim, ver qual intervenção o aluno aprende mais rápido. Então, tem até depois eu mostro o livro, mas tem até nas descrições dos livros, não só a meta de frequência que o aluno tem que atingir, mas também o quanto aquele repertório precisa acelerar, né? Então, às vezes tem que ser vezes 2, vezes 2.0. Então, se ele não tiver aquela inclinação, ele está crescendo, mas ele está crescendo numa velocidade menor do que vezes 2, você vai mudar de intervenção. Você vai para uma intervenção que talvez possa ter um efeito mais rápido na aprendizagem desse aluno. De maneira muito básica e muito simplista, essa é a grande ideia desse gráfico aqui, né? Então, é a gente conseguir desenvolver intervenções que façam com que o nosso aluno aprenda cada vez mais rápido. Ele também pode ser plotado para respostas que nosso intuito é de diminuição, né?
também. Então, a gente vai, por exemplo, comportamento e respostas de interferência, eu quero medir se o meu aluno está tendo menos interferência, eu posso plotar também nos dados, conforme as minhas intervenções, e eu vou verificando se está acontecendo ou não. Tem um gráfico real aqui que eu quis trazer para vocês verem mais ou menos como é representado, né? Então, aqui, normalmente, os pontos que estão descritos aqui são os acertos desses alunos, os X que estão aqui embaixo são os erros, e esse risquinho que está aqui são os pisos de registro, que dizem em quanto tempo essa performance aconteceu, né? Então, se vocês olham aqui, quantidade de respostas por minuto, se vocês olham aqui, são quantos dias, né, consecutivos que estão acontecendo. Então, aqui você consegue ver, claramente, foram mais de 80 dias, né, que essa intervenção aconteceu. E aqui, nesse lado, você consegue ver qual foi o tempo de prática que eles fizeram, né? Então, aqui, por exemplo, eles usaram 15 segundos. Esse treino era feito em 15 segundos, tá? Então, é um gráfico que nos fornece muitas informações no mesmo lugar, assim, né? Normalmente aqui é... Pri, licença, desculpa, a Bia tá com a mão levantada. Ah, tá. Pode falar, Bia. Ô, Pri, uma dúvida que eu fiquei nas últimas vezes também, que a gente estava discutindo sobre o gráfico, é como é que a gente define o quanto a gente quer, o quão rápido a gente quer que aquele repertório acelere para tomar decisão? Olha, normalmente já está descrito, a menos que você esteja lidando com uma resposta que não, como posso dizer, que não esteja descrita ainda, mas deixa eu pegar aqui o livro, porque nos livros eles já mostram, se você está treinando uma habilidade que já está descrita, pelo menos, eles já mostram quanto deveria acelerar, ó. E isso é padrão para... É padrão. Tá. É padronizado já. E já tem umas descrições padronizadas do quanto deveria acelerar e do qual é a meta de frequência. Então, a menos que você esteja treinando uma coisa que não está descrito na literatura, assim, né? Não está descrito em um livro, não tem... Aí sim, ó. Mas aqui já tem, por exemplo. Não sei se dá para ver muito, mas esse cantinho aqui, ó. Eles colocam... Legal. Então, aqui, por exemplo, ver e escrever palavras, aí qual é o alvo de frequência, que aqui é 160, 180 letras por minuto, e aí eles colocam acceleration aim, que é exatamente isso, o quanto que a gente quer que acelere essa resposta, que é vezes 1,25, tá vendo? Tá. Dá para ver, sim. E aí já tem para várias habilidades aqui descritas. Essas aqui são de escrita, né? Mas tem para matemática. Esse é um livro que eles colocam para... Deixa eu ver se eu... São habilidades acadêmicas, mas deixa eu ver quais exatamente que eles colocam. Faz tempo que eu não vejo esse livro. Leitura, escrita e matemática. Então, a maior parte daqui tá aqui. A grande questão, na verdade, é a validação para o português, né? Porque... Uma coisa é a quantidade de palavras, né, e de fonemas que você produz em inglês, outra coisa é a quantidade de palavras que você produz em português, né. Então, aí teria que ter pelo menos em aspectos, os matemáticos talvez não, mas pelo menos em aspectos de escrita e leitura, né, como idioma é muito distinto, aí provavelmente teria que fazer essa validação. Beleza. Beleza? Fechou. Obrigada. Nada. Eu quis trazer aqui, a Tony tinha me dito que vocês estavam pensando assim, como que a gente faz pesquisa em Precision Teaching? Assim, como que isso acontece de fato, né? Eu trouxe aqui a pesquisa da minha especialização, que eu fiz para monografia, em que a gente fez uma pesquisa aplicada com um menino autista de 7 anos, né? Então, a ideia, né, dessa pesquisa era fazer uma replicação da pesquisa de Siron de 2014, se não me engano. Tem a literatura aqui, mas depois eu vejo. Mas eu ia replicar uma pesquisa dela em que, basicamente, o que ela tinha feito? Ela pegou e ensinou tatos
tematicamente relacionados, né? Então, ela pegou figuras de, sei lá, na minha pesquisa eu usei monumentos históricos, tipos de médicos, tipos de árvores, e a última eu sempre esqueço, datas comemorativas. Então, a gente usava figuras, acho que eram 15 figuras de cada categoria. A gente ensinava a nomear cada uma dessas figuras e a gente esperava para ver se ia ter, depois que ele atingisse a fluência, se ele ia ter emergência ou não de intraverbal. Então, a gente perguntava para ele, em todas as sessões, me fala datas comemorativas. Quais são os tipos de médico? Me diz quais são os tipos de árvore e quais são os monumentos históricos. Então, a gente sempre perguntava para sondar e ia treinando as cartas sem nomear a categoria, né? Então, a gente pegava a categoria dos médicos e ia mostrando para eles as figuras e ia treinando o tato dessas imagens, né? E aí, a gente via se ele conseguia atingir ou não. Aqui eu fiz de delineamento, eu usei uma linha de base múltipla entre essas categorias. A gente fez esse treino de fluência de tato começando pelas categorias de monumentos históricos, e depois, quando ele atingiu o critério em monumentos históricos, a gente foi para a segunda categoria temática, que eu acho que foi tipo de médicos, mas está descrito ali. Depois eu fui testar estabilidade, retenção e aplicabilidade dele, e a generalização, né, que era para ver se ele tinha conseguido responder o intraverbal. Então, aqui estão os dados dessa pesquisa, né, então, primeiro foram os monumentos históricos, depois os tipos de árvores, aí os feriados, datas comemorativas e tipos de médicos. Nesse primeiro quadrado aqui, nesse primeiro contexto, a gente fez com o ensino do tato, então, até atingir fluência. Quando ele atingiu fluência aqui, que foi a bolinha, a gente passou para persistência, que é o endurance, depois a gente foi para estabilidade, e aí 1 mês depois a gente testava a retenção. No caso desse aluno aqui, a linha de baixo tracejada é o treino de intraverbal, é a sonda de intraverbal, e a linha de cima é o treino de tato, tá? Treino de fluência de tato. Então, a gente conseguiu ver que ele teve emergência, né? Então, se a gente olha as linhas tracejadas, ele conseguiu emergir todos os intraverbais a partir desse treino de fluência de tato. Então, a gente percebeu ali com esses dados que o uso de Precision Teaching foi eficaz para ensinar para essa emergência de intraverbais, e principalmente depois depois que ele atingiu a manutenção, né, que a gente testou a manutenção e a estabilidade, que era um treino que a gente fazia com os distratores presentes. Já nessa pesquisa de 2017, o crítico para a emergência dessa habilidade foi o treino de endurance e de stability, né, que é de persistência e de estabilidade. Então, foi um treino interessante, sim, foi uma pesquisa interessante, porque demonstrou realmente que, pelo menos ali para aquele aluno, houve essa emergência, mesmo ele não tendo esse repertório de categorização. Então, ele conseguiu aprender esses intraverbais. Eu não coloquei, mas a gente poderia testar também outros tipos de intraverbais a partir disso, né? Por exemplo, onde o médico trabalha, treinar lugares e profissões, para ver se ele conseguiria emergir também. Daria também para comparar se o tempo de treino desses intraverbais seria compatível ou compensaria ao não ter esse treino, né, ou simplesmente surgir a partir dessa emergência aí, né. Basicamente para ver se era mais rápido fazer um treino de fluência ou era mais rápido fazer um treino de intraverbal. Em essência foi isso. A minha pesquisa atualmente, ela é uma pesquisa essa pesquisa aqui foi de monografia, né, então a minha pesquisa atual, ela é uma pesquisa que visa ensinar pessoas analistas comportamental, usar o gráfico de aceleração padronizado. Até falei para o Tuane que se alguém do grupo se interessar aí, vamos junto, que estou precisando de participantes. Mas, basicamente, porque depois que eu terminei aqui a especialização, né, eu percebi que tinha muito pouca gente que eu poderia conversar sobre Precision Teaching e falar, né, e
e que realmente utilizassem essa tecnologia. Então, achei que era muito relevante ensinar para analistas do comportamento brasileiros como usar o gráfico, que é a grande barreira, e aí depois o resto meio que, com as bases que a gente tem de análise de comportamento, meio que vai, assim, né? É isso, gente, que eu pensei. Obrigada. Estou aberta aí a dúvidas, perguntas, comentários, etc. Pode falar, Tê. Pode falar. Não, eu só ia comentar que eu achei bem legal, que principalmente a parte do gráfico, né? Porque acho que a Bia até falou, eu acho que é um pouco difícil também. Às vezes a gente. Isso que tu falou, Priscila, às vezes a gente olha aquele gráfico, aí bate um desespero, isso aqui é muito difícil. Dá uma sensação, eu me senti assim. Eu me senti assim. Então, eu achei bem legal do jeito que você apresentou o gráfico, acho que ficou mais claro. A gente já vem estudando, né, como a Tori falou, mas acho que ficou um pouquinho mais claro ainda. Sabe que nesses artigos que a gente publicou lá para a Rebac, né, eles sempre pedem, descreve o que é a tecnologia e descreve o gráfico. E eu sempre falo assim, gente, não dá para descrever o gráfico em tipo um parágrafo, assim, é impossível. O meu mestrado foi sobre o gráfico, e são 19 habilidades que estão relacionadas com o ensino do gráfico, né? Então, basicamente, no mestrado, eu decompus, né, todas as habilidades que estão associadas com o entendimento do gráfico, e não dá para a gente, né, em 5 segundos, falar assim, olha isso, esse é o gráfico, aprenderam? Né? Então, acho que a grande parte das dificuldades que eu acho que as pessoas têm com o gráfico é justamente, talvez isso, assumir que ter pouco tempo para aprender uma coisa que é muito complexa mesmo, assim, né, tipo, então, eu entendo, porque eu, literalmente, quando eu vi a primeira vez, eu falei, nossa, vai dar. E eu batalhei com isso, eu falei, não, vamos, vai ter que ir, vai ter que aprender. Então, eu entendo o desespero. Pelo menos participante de pesquisa você tem, Pri, porque eu, pelo menos, gostaria também de participar do ensino e tal, do aprendizagem. Ótimo. Que mais? No seu doutorado, você está dando continuidade ao seu mestrado, é isso? Porque você levantou que seriam as habilidades necessárias para você realizar o gráfico, né? Quer dizer, saber dominar e usar, né, o gráfico e tal, de maneira adequada. E deve ter envolvido nisso tudo também essa ideia da fluência, que você tem que usar com a devida fluência. Então, isso foi um levantamento que você fez, que é, vamos dizer assim, teórico, é uma análise comportamental? A pesquisa, pelo que eu entendi, essa pergunta foi da onde que eu criei o conceito do gráfico, ou como funciona essa pesquisa que eu fiz com gráfico, é isso? Que daí geraram que seriam as habilidades necessárias, não é isso que você está trabalhando? Isso. Basicamente, o que eu fiz no mestrado, que a ideia é continuar no doutorado, porque no mestrado, na verdade, eu fiz um contexto bem crítico, que eu entrei no mestrado, eu desenhei todo o projeto, eu qualifiquei, aí no segundo ano estourou a pandemia, e aí eu tive que fazer o mestrado um outro mestrado em um ano, assim. Então, eu acho que tiveram muitas coisas que ficaram em aberto no mestrado, para o desenvolvimento da pesquisa, e a grande ideia do mestrado foi decompor quais são as habilidades que estão relacionadas com o entendimento desse gráfico, né? Então, por exemplo, entender os eixos do gráfico, né? Então, o que significa as linhas horizontais? As linhas horizontais significam tal, né? O que significa as linhas verticais? Significam tal. Significam esse risco? O que significa o ponto? O X? Como que é o desenho quando a gente diz que atingiu um alvo, né? Então, a gente decompôs todas essas habilidades relacionadas, que no fim foram 19, e é uma pesquisa aplicada, né? Então,
basicamente, o procedimento é um ensino online, em que primeiro eu faço uma linha de base para identificar o repertório que essa pessoa tem em cada uma dessas habilidades. Depois ela faz essa instrução através de vídeos já gravados, em que eu mostro cada ponto do gráfico, cada elemento. Eu utilizei um procedimento de instrução direta também, adaptado, né, porque a gente faz o modelo de repetição, né, então as pessoas têm que repetir junto comigo conforme eu estou fazendo, e aí depois eu testo para ver o quanto elas, eu testo influência mesmo, né, então elas precisam responder num tempo de 1 minuto, ou acho que até a última variação estava 30 segundos, as habilidades, né? Então, eu mostro um gráfico, ele está plotado com os pontos, ela precisa me dizer o que tem naqueles pontos, né? Ou o que significam aqueles pontos, para cada uma dessas habilidades. Uhum. E aí eu vejo se elas conseguiram adquirir essa fluência ou não, a partir desse ensino. Certo. Perfeito. Ou seja, você fez esse levantamento e você testou, mesmo no mestrado, você testou essa decomposição, essa análise, decomposição das habilidades totais, né? Sim, sim. Tá. No mestrado eu testei e a gente adquiriu houve uma mudança eu vou até tentar ver se eu consigo abrir o ensino. Os resultados do mestrado foram que houve uma mudança absoluta em aumento de acertos que esse aluno tinha, né, em comparação à linha de base, e uma diminuição de erros. Algumas habilidades foram possíveis dele ter fluência, né, então, se não me engano, foram 14 delas que eles tiveram fluência, mas as outras 5, não. E aí, para o doutorado, eu fiz modificações nessas instruções para ver se assim controlava o responder desses alunos, assim. Uhum. E aí, a ideia agora é rodar de novo. Testar esse pedaço, perfeito. Ver se vai. Ótimo. Fala, Gabriela. A minha pergunta, acho que ela casa muito nisso também, né? Eu estou me situando ainda sobre o Portillion, mas eu fiquei pensando, quando a gente consegue garantir, por exemplo, a aquisição, né? O processo da fluência, ele vai ser 100% em todos os treinos, ou a gente vai precisar, por exemplo, variar a forma de fazer essas etapas mesmo de conseguir garantir que a criança, né, ou que o estudante no geral, o paciente, ele conseguiu utilizar desse conhecimento em todas as áreas, né? Então, que ele vai conseguir, por exemplo, chegar a essa generatividade. Porque ele pode ter conseguido a habilidade de uma forma pura, né? Agora, o quanto que ele vai conseguir fazer isso de uma forma equivalente? Isso é intrínseco, né? Uma coisa quer dizer a outra, ou a gente pode ser que, por exemplo, precise mudar o método na hora que for passar para essa segunda parte? Então, pela literatura ali, né, do Binder, o Johnson e tal, eles descrevem que esse subproduto ele seria automático após a fluência, né? Então, atingindo a performance fluente, você já deveria esperar que esse aluno tivesse uma retenção dessa habilidade e todos os outros subprodutos lá. Mas eu estou rodando também agora para o doutorado uma revisão sistemática sobre Precision Teaching, assim, principalmente é uma revisão sistemática que quer identificar quais são os resultados mesmo que se obtém dentro da população neuroatípica, utilizando o Precision Teaching, né? E deixa eu até ver se eu tenho ele aqui aberto, essa revisão, que tem a tabela, e eu consigo até mostrar mais ou menos o que tem de dado, mas o que eu tenho observado é que muitas dessas pesquisas, elas não testam se está tendo ou não esses subprodutos, entendeu? E daí fica um dado muito solto para a gente mesmo, né? Deixa eu até mostrar aqui a tabela da revisão, ó. Então, esses aqui são, tipo, resultados super parciais, não está publicado nem nada, estou tentando terminar isso. Mas veja, eu consegui aqui usando os filtros, né, tanto eu quanto a outra pesquisadora que mudou comigo,
acho que foram 10 pesquisas que atingiram o filtro, que eram pesquisas com população neuroatípica nos últimos 5 anos, que utilizassem Precision Teaching e que tivessem dentro da pesquisa o Standard Acceleration Chart, né? Porque era difícil, eu tentei criar critérios para definir se aquela era uma pesquisa que, apesar de estar descrito Precision Teaching, realmente era feita com Precision Teaching, né? Então, eu utilizei um dos critérios lá que a Evans colocou, tem uma literatura recente, e ela descreve que o uso do gráfico é essencial, né? Então, coloquei isso. Mas se a gente for ver aqui, né, dessas pesquisas, ó, essa aqui só testou manutenção, essa aqui não testou, essa testou todos, essa testou 4, essa não testou, essa 4, só uma, né? Então, assim, acaba sendo um dado também um pouco... acho que falta pesquisa mesmo que tenha testado robustamente para a gente ver, assim. Me parece que é um resultado muito mais teórico do que comprovado, assim. Entendi. Daí, não sei dizer se a gente precisaria testar ou se a gente poderia só... Assim, definitivamente a gente tem que sondar para ver se aconteceu, né? Nas nossas pesquisas tem que sempre sondar para ver se aconteceu. Mas eu não sei se precisa treinar ou se é um resultado que vai vir automático. Aí, acho que falta muita base ainda científica para dizer. Na sua experiência, você trabalha clinicamente com Precision Teaching, Pri, ou não? Trabalho muito pouco com Precision Teaching. Não trabalho muito, não. É mais... Eu faço fiz mais pesquisas com isso do que utilizo na minha prática. Uhum. Até acho que queria ter usar mais, mas não uso muito, não. Eu também não aplico tanto, assim, acho que porque também não é tão conhecido, enfim. Mas eu apresentei até na SBP um dado de um cliente meu que eu usei Precision Teaching para treinar habilidades de fluência de tabuada, de multiplicação, para ver o quanto isso facilitava a fluência dele de resolver contas mesmo, de divisão, e resolver problemas de matemática. Esses resultados foram positivos, mas assim, não é uma criança de desenvolvimento típico, né? É uma criança com diagnóstico de TDAH, que ainda estavam na incerteza, então tem isso também, né? Acho que é um ponto para pensar. Um N amostral muito pequeno também, normalmente são pesquisas de sujeito único, né, ou pesquisa... Eu estava até, dentro dessa revisão sistemática, a gente está tentando construir alguns parâmetros para avaliar a força dessa pesquisa cientificamente, assim, né, e lá tem alguns critérios que foram definidos por pelo conselho, tá até com esse manual aqui aberto, na verdade, posso mostrar aqui para vocês, mas eles têm as métricas de como avaliar uma pesquisa, né, e dizer que essa pesquisa, se ela é forte ou não, né, então, por exemplo, aqui eles pontuam até 5, né, então 5 seria o maior peso aqui, então eles colocam ter grupos, por exemplo, né, 2 ou mais grupos, ter uma implementação de acurácia à medida, ter uma concordância entre observadores de maior de 80, número de participantes mais que 3, e assim, dessa pesquisa aqui que eu estou fazendo na revisão, quase nenhuma é rating 5. Elas estão oscilando aqui entre rating 1 e a pontuação 1 e a pontuação 2, porque normalmente são pesquisas de sujeito único, que não colocam muitas condições distintas, então não tem uma força tão grande assim, né? Ainda. Como é o nome desse pesquisas documento? brasileiras, né? O nome? Calma aí. Nem tô falando de pesquisas brasileiras, né? Tô falando de pesquisas dos Estados Unidos, porque não tem muito brasileiro. É que a ideia do grupo é fazer pesquisa com Precision Teaching, né? Então, a gente está montando aqui uma estratégia, aí a gente vai decidir o que a gente quer avaliar e tal. Mas já ter esse documento ajuda a gente a pensar o tipo de pesquisa, né? Pode ser legal. Obrigada. Aqui. Nada. Imagina. Tá aí o documento.
Hoje já fica mais fácil de desenhar, né? É. Maravilha, obrigada. Acho que é isso, Pri. Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário. Não? Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. Quando você precisar